Boa tarde a todos e todas presentes. Com muita alegria que, como vice-presidente, hoje eu estou presidindo essa sessão, tendo em vista a situação urgente que nós temos a debater aqui nessa data de hoje. 57ª legislatura, terceira sessão legislativa ordinária, 21ª reunião de audiência pública extraordinária, Comissão da Administração e Serviço Público, dia 8/7/2025, às 16h30, declaro a abertura dessa sessão. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Administração e Serviço Público, convocada com o objetivo de debater o PL 2283 de 2021, que dispõe sobre os procedimentos para avaliação de imóveis destinados a órgãos e entidades públicas federais. Esta audiência pública está sendo realizada em virtude da aprovação do requerimento número 33 de 2025, de minha autoria. Esclarecimento sobre a audiência pública. Passo a ler os procedimentos a serem adotados na condução destes trabalhos. Cada palestrante disporá de até 5 minutos para fazer sua exposição, tendo em vista o grande número de palestrantes. Encerradas as apresentações, será concedida a palavra por 3 minutos aos parlamentares inscritos. Os palestrantes disporão de igual tempo para a resposta. Informo que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela página da comissão ou pelo canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube. Após a audiência, as apresentações serão disponibilizadas na página da comissão. Agora vamos ao registro da participação dos convidados. Faço agora o registro dos convidados que participarão desta audiência pública e que comporão a mesa em 2 blocos na seguinte ordem. Bloco 1. Convido a compor a mesa os expositores. Número 1. Senhora Andréia Clupel, vice-presidente técnica IBAP Nacional do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, a quem convido para compor a mesa. Obrigada. 2. Senhor Aurélio Capua Dallapicula, assessor jurídico da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, FENACE, que participará virtualmente, que irá dividir o seu tempo com a senhora Lucimar Alves Elias. 3. Senhora Lucimar Alves Elias, presidente da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, FENACE, a quem convido para compor a mesa. Quatro, senhor Carlos Abreu, vice-presidente de comissões temáticas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Rio de Janeiro, CAU, Rio de Janeiro, que participará virtualmente. Virtualmente está aí? Tá, né? Não. Senhor Tércio Queiroz, engenheiro civil do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, CREA, Rio de Janeiro, a quem convido para compor a mesa. Senhora Fabiana Albano Russo de Melo, diretora de Relações Institucionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, CREA São Paulo, a quem convido para compor a mesa. Senhor Frederico Correia Lima Coelho,
conselheiro do IBAP, engenheiro civil e eletricista do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREA Minas Gerais, a quem convido para compor a mesa. Senhor José Augusto Viana Neto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Cresce São Paulo, a quem convido para compor a mesa. Acho que não vai dar espaço. Ah, não, tem uma ali, ó. Senhor Luiz Fernando Pinto Barcelos dos Santos, diretor de avaliações. Compor o segundo bloco. Segundo bloco? Ah, tá. Primeira, aqui? Esse também, esse aqui é o segundo bloco. Senhoras e senhores, na condição de autora do requerimento, gostaria de tecer algumas considerações que entendo importantes. Senhoras e senhores, requeri a realização dessa audiência pública porque acredito que o debate que ora promovemos é de uma importância muito singular. Não se trata apenas de aperfeiçoar um projeto de lei em tramitação. Trata-se de tentar avançar rumo ao deslinde de uma controvérsia que já se arrasta por anos. Para esse fim, é necessário, em primeiro lugar, conhecer a motivação imediata do presente debate. O projeto de lei 2283 de 2021, do ilustre deputado Fausto Pinato, propõe a disciplinar as avaliações de imóveis destinados a órgãos e entidades públicas federais. Entre seus preceitos, encontra-se o artigo 3º que diz: o laudo de avaliação de imóvel deve ser subscrito por engenheiro, arquiteto ou agrônomo, dentro das suas atribuições. A esse projeto foi apresentada uma única emenda, do deputado Fábio Chonetti, com o objetivo de incluir os corretores de imóveis entre os profissionais habilitados a emitir laudo de avaliação de imóveis. Em sua justificativa, o autor da emenda argumenta que a análise de um engenheiro, arquiteto ou agrônomo é imprescindível para a confecção de um laudo confiável. Porém, a questão da valoração de um imóvel se refere a uma atribuição inerente ao ofício de um corretor de imóveis, que é agente fundamental do mercado imobiliário e suas implicações econômicas. De modo coerente com essa lógica, o deputado Raymond, relator da proposição nessa comissão, apresentou em maio do ano passado uma primeira versão do seu relatório, em que optou por uma solução de compromisso, determinando que o laudo de avaliação deveria ser subscrito por engenheiro, arquiteto ou agrônomo, conjuntamente com o corretor de imóvel. Com isso, ambas as assinaturas seriam necessárias. Em nova versão do relatório, apresentada em dezembro, o relator prefere rejeitar a emenda, buscando apoio na NBR 14653, norma emanada da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e na legislação regulamentadora de cada ocupação. O relator agora mantém engenheiros, arquitetos e agrônomos como únicos profissionais habilitados a assinar os laudos de avaliação. É para coletar contribuições que nos ajudem a analisar a matéria e guiem a comissão à aprovação do melhor parecer possível que realizamos a presente audiência pública. Entendo que a voz dos corretores de imóveis ainda não foi devidamente escutada por esta comissão. Como mencionado, a atuação desses profissionais na avaliação imobiliária já vem ocorrendo
a despeito de algumas impugnações há anos sob regulação de sua entidade de classe. É verdade que a avaliação de imóveis é um procedimento técnico que exige preparo adequado. E é verdade que, diferentemente dos engenheiros, arquitetos, agrônomos, a ocupação de corretor de imóvel não exige formação superior. Justamente por isso, porém, não é a todo e qualquer corretor que a confesse reconhece a competência para elaborar o parecer técnico de avaliação metodológica. Apenas aqueles que possuem diploma de curso superior em gestão imobiliária ou equivalente, ou certificado de especialista em avaliação imobiliária, são, aí sim, considerados aptos. O requisito do preparo técnico é assim preenchido. Os convidados a esta audiência certamente poderão acrescentar mais detalhes ao histórico dessa contenda. Ouçamos, então, todos os lados da questão, com muito respeito por todos os profissionais, sempre, sempre em busca da solução que melhor atenda ao povo brasileiro. Muito obrigada. Esse bloco 1, né? Uhum. Iniciaremos agora a oportunidade ao uso de palavra neste momento. E nós dividimos em blocos, né, para fazer a exposição. E, portanto, a primeira pessoa a colocar, a dar a palavra até 5 minutos, e nós pedimos que realmente sejam 5 minutos, em razão da quantidade de pessoas aqui que nós vamos, né, dar a oportunidade da palavra. E se puder ser bastante concisa, dentro de 5 minutos, eu acho que dá para falar bem, né? Mas eu já peço a todos aqui, e já inicio aqui o bloco 1 com a senhora Andréia Clipel. Clipel, né? Clipel, desculpe. Senhora Andréia Clipel, com a palavra. Pode. Boa tarde a todos. Deputada, delegada Ione, é com muito prazer que estou aqui representando o Confea. E eu começo com a primeira indagação, que é a base desse PL. Quem é o profissional legalmente habilitado para fazer avaliação de imóveis? A Lei Federal 5.194 de 66 diz que os engenheiros e agrônomos estão aptos a elaborar laudos, bem como realizar avaliações. Da mesma forma, a Lei 12.378 de 2010 dá essa atribuição aos arquitetos. A Lei 6.530 de 78, que rege a profissão dos corretores de imóveis, deixa bem claro que o corretor de imóveis tem direito de comercializar e opinar sobre o valor do imóvel. Isso conforme o artigo 22 do inciso 16 da Constituição. O próprio CPC, no artigo 473, diz que o avaliador judicial não pode emitir opinião. E assim também, o desembargador Silveira Paulilo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, diz no seu acórdão que não se pode estender o vocabulário opinar da Lei dos Corretores como autorizador para a avaliação nos termos da Lei 5.194 de 66. Uma resolução classista não pode ofender uma lei federal. O próprio Banco Central, na sua normativa 427 de 2013, diz que existe um conflito de interesses entre o corretor de imóveis e o avaliador de imóveis, uma vez que os seus honorários está corretamente ligado ao valor da venda. Também, a Lei 14.011 de 2010, que fala sobre alienação de imóveis da União, deixa muito claro
que quem deve comercializar os imóveis da União são os corretores de imóveis. Porém, a avaliação deve ser realizada por profissionais legalmente habilitados. Nesse caso, engenheiros, arquitetos e agrônomos. Assim também, como nós temos representantes da Caixa Econômica Federal, bem como o Banco do Brasil, potências na avaliação de imóveis, nos financiamentos, diz em seus editais que o profissional legalmente habilitado para realizar essas avaliações são os engenheiros, os arquitetos e o agrônomo, e ainda com uma ressalva, eles têm que ter especialização nessa área. A própria SPU, na sua normativa 67 de 2022, também informa que para fazer avaliações o profissional deve estar cadastrado junto ao CREA e ao CAL, assim como no seu manual de avaliações de 2024. Ou seja, se o próprio gestor dos imóveis da União tem essas restrições em suas normativas, como nós podemos alterar essas normativas? A decisão que essa casa tomará não é uma escolha entre categorias profissionais. É uma escolha fundamental entre o rigor científico e a subjetividade, entre a segurança jurídica e a incerteza, entre a responsabilidade fiscal e o risco de prejuízo ao erário, entre a proteção do patrimônio pertencente a todos os brasileiros e a sua exposição prática sem o devido amparo técnico e legal. Confiamos na sabedoria e no bom senso da responsabilidade de Vossas Excelências para tomar a decisão correta pelo Brasil. Muito obrigada. Eu peço perdão a quem está aqui presente, é que nós estamos votando, tá, gente? Ao mesmo tempo que eu estou aqui presidindo, a gente está votando, está tendo votação em plenário. Então, eu peço perdão e licença rapidamente, algumas vezes eu vou ter que votar aqui. E, seguindo, segue a senhora Lucimar Alves Elias. Oi? Senhora Lucimar Alves Elias, dividido o seu tempo por 3 minutos com o senhor Aurélio Capoa Dalla Piccola, assessor jurídico do FENACE. É remoto. Você vai falar primeiro? Deixa eu falar primeiro. Por último, chama o próximo. Acho que eu cumprimento, falei. Quer que chame o próximo? Senhor Carlos Abreu. Não? Não está presente? Tá. Boa tarde a todos. Não é não, né? Não. Senhores, boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde, prezados senhores. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim, agradeço. Muito prazer, meu nome é Carlos Abreu, estou vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro e atuo na área de avaliações há mais de 40 anos. Eu acho que as considerações colocadas e pautadas exatamente pela minha antecessora, no que diz respeito à questão legal, traduzem plenamente toda a nossa preocupação em relação à questão colocada nesse projeto de lei. O nosso querido relator, deputado Raymond, eu acho que ele, em seu trabalho apresentado enquanto relatoria final, ele claramente coloca todas as preocupações em que ele buscou se posicionar junto às instituições financeiras, ao SPU, aos conselhos de arquitetura, conselhos de engenharia, enfim, a todas as responsabilidades legais e técnicas
as próprias universidades em relação à questão da atuação no que diz respeito à avaliação imobiliária. A avaliação imobiliária ela vem de décadas, tecnicamente, com o aperfeiçoamento das tecnologias, sejam as tecnologias de estatística, sejam as tecnologias referentes à atividade profícua dos próprios arquitetos e engenheiros, análise de mercado, análise urbana, estudos de viabilidade, enfim, ela detém a necessidade de uma série de formações, informações e entendimentos técnicos que a exigência colocada na própria NBR e acompanhada pela legislação federal, seja a de 1966, da criação da regulação da atividade de engenheiros e arquitetos, ou mesmo a de 2010, que é a lei que vem a formar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ela define claramente que a atividade técnica de avaliação ela prescinde de uma formação bastante aprofundada. Eu cito aos senhores que nós não estamos falando pura e simplesmente numa questão de colocação de profissões contra profissões, não se trata disso. O que se trata aqui é a preocupação da defesa da sociedade, porque a sociedade deve ser protegida e essa é a preocupação principal, seja do Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou do próprio Conselho de Engenharia do Brasil. Por quê? Porque essa preocupação passa necessariamente para que haja uma proteção do patrimônio público e que todas as operações sejam feitas dentro da melhor técnica possível. Eu cito aos senhores que não há nenhuma preocupação no que diz respeito à elaboração dos chamados PETAM, que são os pareceres técnicos, né, de análise mercadológica, que os corretores se colocaram como executores, e inclusive fazem judicialmente em alguns momentos, mas isso não é a questão. A questão principal diz respeito à possibilidade de análise de uma unidade padrão. Não estamos falando aqui da avaliação, por exemplo, de uma unidade de sala 2 quartos em Pinheiros ou de um sala quarto em Copacabana. Nós estamos falando, por exemplo, senhores, quem terá condições de desenvolver com a capacidade adequada a avaliação do Palácio do Planalto? Quem terá condições de fazer com a competência e com a técnica apurada e adequada a avaliação do Ministério da Fazenda? Enfim, todos os imóveis que estão associados à questão pública, eles precisam ter uma precisão maior na análise técnica que será colocada. E, por último, acho que é extremamente importante que isso também está amparado no Código de Defesa do Consumidor, em que, na verdade, a opinião de valor não se discute, não é uma questão de opinião. Opinião as pessoas podem ter. Agora, a determinação do valor de mercado de um imóvel, ele tem que ser acompanhado no registro de responsabilidade técnica por parte do arquiteto ou da RT, que é a anotação de responsabilidade técnica por parte do engenheiro. Esta responsabilidade técnica nem se observa no PETAM, porque não há esta indicação. Então, senhores, é extremamente importante que se esclareça que o que se está colocando aqui é uma preocupação da defesa da sociedade, dos bens públicos, dos bens da sociedade e, realmente, da atuação dos profissionais que têm a sua formação e a sua condição de elaboração de laudos de avaliação que venham a atender à necessidade da sociedade. É isso, eu agradeço mais uma vez a minha participação. Uma boa tarde a todos. Seguindo aqui, né, a senhora Lucimar Alves Elias vai fazer o seu pronunciamento por 5 minutos. Boa tarde a todos, cumprimento a todos na presença. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos na presença da deputada delegada Ione, a qual eu agradeço por estar aqui hoje para discutir essa tão sonhada, né, o PL aí.
Eu coloco aqui, já colocando nas falas, né, tanto da Andréia quanto do expositor Carlos, há, por exemplo, dentro da nossa categoria, a Lei 6.530, no seu artigo 3º, a nossa função como avaliadores de imóveis, né? E posteriormente, né, houve também na Lei 14.011 de 2020, para os órgãos públicos, né, ele alterou a Lei 9.636, que regulamenta, né, a avaliação imobiliária para órgãos públicos. Então, eu acho que, com relação às leis, existem várias leis que, cada uma dentro da sua categoria profissional, né, ela está inserida. Nós, quando falamos de avaliação, claro que um médico pode fazer uma avaliação com relação ao seu paciente, claro que o engenheiro vai fazer uma avaliação com relação à sua obra e tudo aquilo que detém dessa obra. É claro que o arquiteto também vai fazer a sua avaliação, mas o que nós estamos tratando aqui é de mercado imobiliário. Como bem falou o Carlos, quem irá avaliar os imóveis da União, quem irá avaliar os imóveis da República? Nada mais do que o corretor de imóveis, porque esses imóveis hoje já estão inseridos no mercado, já estão construídos, têm a sua deterioração, têm o seu tempo de obra e tem o seu mercado. Quando você vai avaliar um imóvel, não é tão somente você utilizar alguns critérios que alguns colocaram aqui. Existem vários outros critérios a ser colocados para se fazer uma avaliação imobiliária. Existe o uso do imóvel a que se destina. Esse uso, ele muda constantemente, conforme, né, ali se determina o órgão, a prefeitura, ou aquele que se destina essa utilização. Então, existe N processos que não foram colocados aqui, que o corretor, ele é esse agente apto a estar fazendo essa utilização de avaliação do mercado imobiliário. É claro que, quando se coloca, cada um quer pegar a sua fatia do bolo, né? Cada categoria, eu, com todo respeito a todas elas, cada categoria quer estar inserido no nosso mercado. Mas, na verdade, é muito simples. O mercado imobiliário, existe critérios, existe um conhecimento mercadológico. O próprio nome se diz conhecimento mercadológico. E o engenheiro, o arquiteto, ele não tem esse conhecimento. Então, como muitos falaram aqui ainda há pouco, com relação à sociedade, a sociedade fica muito exposta em relação a esses critérios quando não feito por um corretor de imóveis. Eu agora passo a palavra com o nosso jurídico, que é o doutor Aurélio Cabo da Lapíqua, para que ele possa aí colaborar comigo diante do que já está colocado aqui conosco. Senhor Aurélio. Perfeitamente, estão me ouvindo? Sim, estamos. Senhor Aurélio, pode estar dada a palavra para o senhor. Câmera, na outra. Bom, eu estou com duas câmeras aqui ligadas. Se me veem bem, me ouvem bem, vou iniciar a fala, cumprimentando a todos, a deputada Ione e a todos os demais presentes, colegas corretores e a presidente Mar. Como bem ilustrado aí pela presidente da federação, e já comentado pelos colegas anteriores, eu vou fazer alguns destaques para que se salte aos olhos a função de cada um, né? Como foi já debatido. Na Lei 5.194 citada, é justamente como a presidente Lucimar mencionou no seu artigo 7º, fala genericamente sobre avaliações, que é a lei de regência da categoria dos engenheiros. E, em 1973, por meio de uma resolução, os engenheiros regulamentaram esse artigo 7º, eu não tenho uma resolução aqui de cabeça, mas tem um artigo meu, depois eu posso providenciar, e dizendo lá que a avaliação é quanto à estrutura do imóvel. Não poderia ser diferente. Como ela bem ilustrou, o médico não pode fazer uma avaliação de preço, uma avaliação, tem que ser uma avaliação quanto à saúde. Assim, o engenheiro tem que fazer uma avaliação quanto à estrutura, quanto à construção e coisas envolvidas nesse tema. Da mesma forma, a Lei 12.378, no seu artigo 2º, inciso 6º, né? A Lei 5.194 é no inciso C. A 12.378 é no artigo 2º, inciso 6º. Da mesma forma, ela traz avaliações de forma genérica, porque a profissão era única, de engenheiros e arquitetos. Decorre, obviamente, da atividade anterior, veio a lei posterior 12.378, no artigo 2º, inciso 6º,
e, por sua vez, regula avaliações de uma forma genérica. Não sei se tem uma regulação por resolução do arquiteto, mas, obviamente, o arquiteto, menos ainda valor de mercado, e o arquiteto está ligado a design de interiores, a arquitetura, mais ligado aos aspectos de arquitetura, obviamente. Ou seja, não compete. Não fosse assim, para que estar se propondo um projeto de lei para incluir engenheiros arquitetos, se eles já fossem competentes por determinação legal? Não haveria sentido nenhum, né? Então, essa é a resposta. Por outro lado, a Lei 6.530, de 78, no seu artigo 3º, justamente traz sobre opinar, ou seja, o corretor de imóveis, a opinião nada mais é do que um parecer, nada mais é do que uma opinião também. Assim é um parecer do Ministério Público, assim é um parecer. Tudo é opinativo, porque o valor, a avaliação, ela é subjetiva. Embora se tenha tratamento estatístico, probabilidades, mas a avaliação em si, ela é subjetiva. Vários aspectos podem influenciar. E o método mais utilizado para avaliação é o método de comparativo de dados de mercado, que os engenheiros ligam para os corretores de imóveis, os arquitetos ligam para os corretores de imóveis para fazer o apanhado, nada mais do que um apanhado de todas as opiniões de mercado, de valores, para, em cima dessa opinião dos corretores, fazer o tratamento estatístico que os corretores também fazem com a aprovação do Cadastro Nacional de Avaliadores, estão preparados e utilizando as regras da BNT. Para corroborar com isso, nós temos a decisão do recurso extraordinário do STF, reconhecendo o corretor como avaliador no recurso extraordinário com agravo no 474, que fica registrado, e o STJ também assim já reconheceu, no recurso especial 00105-2092 de 2007, 401, 3.400. Então, fica evidente que se já tivesse lei autorizando aos engenheiros e aos arquitetos a promoverem avaliações, né, se há avaliações que consta lá se fosse especificamente a valores de mercado, que não é, né, não haveria necessidade de se fazer uma legislação. E, por outro lado, eu participei da confecção da Lei 14.011, onde os entendimentos foram a competência legal para avaliar. Nada tem a ver o corretor intermediar e, não sendo o mesmo corretor, obviamente, poder avaliar. São profissionais distintos. Assim também o engenheiro pode fazer uma planta, ele pode fazer a avaliação estrutural, quer dizer, dentre as atividades do profissional, ele pode exercer. Obviamente, não vai poder ser o mesmo profissional que faz a avaliação, promover a intermediação. Isso realmente seria antiético. Mas não tem nada a ver o corretor de imóveis fazer uma avaliação e outro corretor de imóveis promover a venda ou a empresa imobiliária intermediar. Então, são com esses entendimentos, esses aclaramentos, que a gente pretende encaminhar ou pela rejeição do projeto ou pela oficialização do corretor de imóveis como inserido nesse projeto, né, que é um substitutivo que foi apresentado no grupo, ok? Então, com esses esclarecimentos, eu vou respeitar o tempo, né, e vou conceder a fala aos demais presentes para poder a gente debater isso e chegar no melhor denominador comum. Obrigado a todos. Muito obrigada. E seguindo aqui, agora é o senhor Claudeci Contreira. Não? Aqui está Claudeci. Não foi eu que errei, não, viu? É Claudemir. Claudemir Contreira. Oi? Não, está correto. Então, eu estava certo, né? Não é? Me induziram aqui. Vamos repetir, porque é importante o nome, né? Claudeci Contreira. É isso mesmo? Né? Perfeito. Tem a palavra. Pode ser. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa, a pessoa da deputada delegada Ione, também nas pessoas do meu presidente João Teodoro, presidente do COFES, e
dizer que nós, corretores, como profissionais de luta que somos, garantidores das boas avaliações e da qualidade dos bons negócios desse país, lamentamos, né, que essa PL, infelizmente, tenha, em primeiro momento, nos incluído, após alguns diálogos, e logo em seguida, no mesmo ano, se não me falha a memória, em dezembro de 2024, nos tirou da condição de avaliar um patrimônio que é muito mais importante que o patrimônio particular, por se tratar justamente do patrimônio que pertence ao conjunto de uma sociedade. Então, da nossa parte, é lamentar esse ocorrido e pedir a essa casa que não cometa a injustiça de tirar o trabalho que tanto nos dignifica e que por tantas vezes e por tantos históricos que serão apresentados aqui em formato cronológico de aprovações de leis e de lutas, lembrando aqui do meu amigo parceiro de Mato Grosso, Barcelos, que em 2006 evidenciou a figura do corretor como importante figura nas avaliações imobiliárias de todos os imóveis, e agora reafirmar aqui o nosso compromisso de luta para manter a nossa categoria frente às avaliações de imóveis que pertencem a esse país. Lamentável que o governo federal mande essa mensagem para o parlamento pedindo a exclusão da figura do corretor de imóveis. E eu lembro aqui que isso pode comprometer um patrimônio que não pertence a um governo, mas pertence a uma nação, pertence a um povo. E se tem alguém que compreende de fato de direito, por vivência, por experiência da questão mercadológica, é sim os nossos amigos, irmãos e irmãs, corretores e corretoras de imóveis, que nunca, jamais se indispuseram com a categoria dos engenheiros e arquitetos no tocante a ajudá-los em seus laudos de avaliações. Então fica aqui o nosso registro. O Cresce Mato Grosso, bem como todo o sistema COFES Cresce, não aceitará isso de forma alguma. Nós lutaremos até o final, porque esse é o nosso compromisso com a nossa gente, com o nosso povo, não apenas corretores, repito, mas com a sociedade que compra, que vende, que aluga os imóveis, que alimenta a nossa mesa com o pão de cada dia. Muito obrigado. Agora, senhor Técio Queiroz. Muito boa tarde, a qual eu faço o nome da deputada Ione, delegada Ione. Eu estou aqui como representante do Conselho de Engenharia do Rio de Janeiro, CREA, e o que motivou a minha vinda aqui é justamente o interesse público. Simplesmente isso. Não é uma disputa entre categorias de profissão. É o interesse público. E eu gostaria, inclusive, de enaltecer o relatório. Eu tive a oportunidade de ler do deputado Raymond, que ele enfrentou todos os problemas que poderiam ter na consequência de um patrimônio da União ser avaliado de uma forma enviesada. Com todo respeito aos corretores, porque eu acho que eles têm um papel importante na cadeia produtiva, quando se fala em avaliação, a impressão que dá aqui é que é uma coisa simples. Vem aqui, avalie aqui. Nós temos uma norma que nós estamos indo para 8 módulos. Nós falamos em desapropriação de área ambiental. Nós falamos em construções históricas. E isso requer técnica. O engenheiro, o arquiteto, passaram 5, às vezes 6, 7 anos numa academia estudando para poder aplicar aquilo na avaliação. A avaliação, para o homem médio,
é algo que você chama ali o corretor, como foi falado aqui. Ah, quanto é que é esse apartamento? Então, ele tem vários apartamentos que ele vendeu na semana, parecidos com aquele ali. Então, ele tem aquela noção subjetiva do mercado. Mas a avaliação, como a gente quer aplicar, não é assim. Eu estou até muito curioso para ouvir o representante da SPU, porque ele tem muito a nos dizer. Eu imagino que lá no trabalho dele, enfrente problemas do dia a dia bem importantes. Eu lembro que foi feito um trabalho de uma avaliação de uma ilha. Ora, não tem paradigma. Como é que você vai avaliar se não tendo um conhecimento técnico, científico, para se chegar àquele valor? Inferência estatística exige estudo, existe aplicação. A ciência da avaliação, ao contrário do subjetivismo, ela é objetiva. Então, não adianta eu chegar aqui e começar a discutir questões de porque a lei pode, a outra diz que naquela vírgula. Eu acho que o que está em jogo aqui é o patrimônio público. Então, uma avaliação errada num patrimônio público é risco para a sociedade. Eu não tenho dúvida disso, eu acho que nenhum de vocês tem. E para que se faça esse trabalho, você tem que aplicar a técnica científica correta. Não é subjetivismo. E é isso que a gente precisa colocar nessa casa. O que é, na verdade, a diferença de uma avaliação subjetiva de uma avaliação técnica científica? Ainda mais lidando com patrimônio público. Nós estamos aqui na casa, no Congresso, que trata das matérias de interesse comum. Interesse público, primazia do interesse público. E é nisso que eu venho dizendo. O risco de se colocar profissionais, e aí eu não estou citando corretores, ou qualquer outro, que não tenha uma capacidade técnica de fazer uma avaliação correta num patrimônio público, coloca em risco a sociedade. Então, essa é a minha contribuição para essa comissão. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Tércio. Agora seguimos para a senhora Fabiana Albano Russo de Melo. Boa tarde, senhores. Muito obrigada pela oportunidade, delegada Ione, deputada. Com muito prazer que eu recebi essa incumbência de falar sobre esse assunto em nome do CREA São Paulo, em nome da minha presidente Lígia Mackey, sobre uma área que eu atuo há mais de 20 anos, né, que é a avaliação de bens. Essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, ela tira uma sombra desse assunto. Na verdade, a gente fala de avaliação, parece que é por preço. Avaliar não é por preço. Avaliar, fazer um laudo de avaliação, depende de objetivo e finalidade daquela avaliação. A gente não está falando de preço, a gente está falando de valor. Valor de mercado, valor de reposição, valor de reedição, valor de reconstrução, valor patrimonial, que muitas vezes não é o valor de mercado. São conceitos complexos, importantes e de extrema necessidade de atuação do engenheiro e do arquiteto, né? De acordo com o tipo de objetivo e finalidade, a gente tem um valor. O avaliador, que eles falam, como corretor de imóvel, eu tenho muito respeito por vocês. Porque quando eu ponho o meu imóvel para vender, eu não vou fazer um laudo de avaliação. Eu vou chamar os senhores para ir no meu apartamento, na minha casa, e vou solicitar uma opinião, e vou solicitar os senhores que coloquem essa oferta no mercado. Se passar alguns meses dentro da minha expectativa e aquilo não for atendido, eu vou chamar os senhores e falar, vamos baixar esse valor? Vamos tentar ver se tem uma oferta dentro de um valor mais baixo. E nós calibramos isso de acordo com a minha expectativa e com o mercado vigente. O laudo de avaliação não é isso. O laudo de avaliação é um valor que não tem subjetividade e que é para a data da avaliação. É munido de metodologia científica matemática, que traz
toda uma questão de rastreabilidade, ele tem auditabilidade, ou seja, se você pegar um laudo de um engenheiro avaliador e entregar para outro engenheiro avaliador, em outro estado, independente de onde seja esse imóvel, existe como verificar se aquele laudo está correto, se ele seguiu a metodologia, a norma e os preceitos técnicos corretos, o que não ocorre numa opinião. E eu não desqualifico a opinião. É questão de objetivo e finalidade. São produtos diferentes. O laudo de avaliação que o arquiteto, o engenheiro e o agrônomo produzem, ele é rastreável, auditável, ele serve como base de operações que necessitam desse tipo de rastreabilidade. Quando eu coloco o meu apartamento à venda, eu calibro com os senhores a minha expectativa. E isso não é feito no laudo. O laudo é matemático, né? Seguir a norma 14653 da ABNT requer conhecimento não só de estrutura e sistemas prediais, requer um conhecimento técnico de formação do engenheiro e do arquiteto. Nós somos formados com a lógica e a resolução de problemas. Nós estamos habituados a realizar essas inferências estatísticas, essas comparações, esses fatores que nós levamos em consideração. E não somente no mercado específico que atuamos, em qualquer lugar. Isso nos traz, dentro da 14653, uma segurança jurídica, que é essencial nas transações de patrimônios públicos, principalmente nos patrimônios públicos, onde a gente está defendendo o poder do contribuinte, do eleitor dos senhores, né? Então, a 14653 não é uma norma de fácil aplicação. Ela requer uma formação lógica e ela já está em vigência. A corretagem, ela causa uma suspeição. Como você vai avaliar uma coisa que você vai ganhar um percentual do valor? Né? Existe uma suspeição, não querendo aqui julgar um ou outro corretor, longe disso, não estou fazendo julgamento, mas existe a suspeição. Por outro lado, os bancos usam a avaliação de engenheiros e arquitetos. Eles são os grandes interessados nas garantias do capital. Será que eles estão errados? Né? Será que os bancos, que são os protetores do capital, estão agindo de maneira errada, exigindo os engenheiros e os arquitetos e os agrônomos? Essa matéria é tão complexa que nem só os engenheiros podem fazer tudo. O engenheiro civil faz urbano, o imóvel rural é do agrônomo. Então, senhores, não é por preço, existem diversos tipos de valor de acordo com a finalidade e o objetivo da avaliação. Somos 1.300.000 profissionais registrados no sistema Confea-CREA. E mais o que estamos aqui falando sobre os arquitetos. Eu queria aqui enaltecer o relator, que fez uma busca profunda, tanto que mudou seu parecer, porque ele foi em busca da verdade dos fatos. Muito obrigada, era o que eu tinha a contribuir. Estou sempre à disposição, inclusive, após isso, se houver alguma dúvida que quiser debater, estou à disposição. E bom senso a todos. Muito obrigada. Dando prosseguimento aqui aos demais, agora o senhor Frederico Correia Lima Coelho. Muito obrigado. Deputada, posso ficar em pé? Muito obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, deputada. Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui e poder falar um pouquinho desse assunto que nos é tão caro, que é a avaliação de bens, que congrega também a avaliação de imóveis. Eu aqui estou representando o CREA Minas Gerais, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que também congrega os geocientistas. Somos hoje 300.000 profissionais no estado de Minas Gerais, na qual a senhora veio. E, para mim,
eu acho que é importante contribuir aqui com como fazer a avaliação propriamente dita, que isso eu acho que vai esclarecer muito do que a gente quer analisar aqui, né? Primeira coisa, a avaliação de imóveis é uma parte de um todo muito maior. A gente fala de avaliação de bens. Então, nós temos avaliação de imóveis urbanos, de imóveis rurais, de empreendimentos, que agrega de base imobiliária, por exemplo, um hotel, né, de base industrial, um laticínio, que temos muito lá em Minas Gerais, né, fazer um queijinho com um docinho. Né. Temos também avaliação de máquinas, equipamentos, complexos industriais. Temos também avaliação de bens rurais e recursos naturais e ambientais, e também avaliação de patrimônio histórico-artístico, além de outras questões correlacionadas a isso. E para cada uma dessas atividades, há uma especialização dentro da engenharia. Por quê? Porque há necessidade de conhecimentos específicos para que isso seja feito. Então, como disse a nossa colega Fabiana, o engenheiro civil, o arquiteto, ele vai avaliar um imóvel urbano. O engenheiro mecânico vai avaliar máquinas e equipamentos. Pode ser um eletricista também, dependendo da máquina e equipamento, ele vai avaliar. O imóvel rural, agrônomo, agrícola, ou engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, ou engenheiro florestal, dependendo do caso. Né? Então, nós definimos diversos valores e custos. Tá? Um deles, logicamente, e o que é muito requisitado, é o valor de mercado. O valor de mercado, o engenheiro faz com toda tranquilidade. Ele tem ferramentas para isso. E não é qualquer ferramenta, é da econometria. Então, um dos assuntos, uma das informações, dos conhecimentos necessários é a econometria, que vem junto com a regressão linear e outros tipos de tratamento de dados. E além disso, verifica-se que, com a tecnologia cada dia se diferenciando mais, há a necessidade desse profissional saber ainda outras e estudar de forma constante para poder se aprimorar e para poder apresentar e calcular tudo com esse conhecimento específico. Então, o profissional ele vai fazer a comparação, vamos falar só do imóvel, então. O profissional vai fazer a comparação entre imóveis. Primeira coisa, todos esses profissionais que eu citei, eles têm que entender o quê? Do objeto. Qual é o objeto? Como é que eu vou comparar uma coisa com a outra se eu não conheço aquela coisa? Se eu não entendo de materiais? De materiais que eu falo é o acabamento, o piso, a parede, o teto. Eu não sei o preço daquilo, eu não sei como é que eu vou comparar uma coisa com a outra se eu não conheço aquela coisa. Eu preciso conhecer os materiais. Eu preciso Os imóveis, muitas vezes, têm questões ambientais relacionadas a ele. Isso é comum na avaliação de imóveis para os bancos, que está o representante da Caixa Econômica Federal aqui. Isso é mais do que comum. Nós temos até um documento específico para relatar essas questões nos imóveis, mesmo que seja um apartamento. Então, não é algo simples, não é algo corriqueiro. Nós temos diversas metodologias e não é possível, antes de começar a avaliação, saber qual metodologia vai ser utilizada. Isso não é possível. Você tem que começar a analisar aquele mercado para conseguir definir qual a metodologia. Não é só o comparativo direto de mercado, isso não existe. Os imóveis da União, eles são completamente atípicos, a grande maioria deles. Não dá para fazer pelo comparativo. Tem que usar outras metodologias. Então, rapidamente, nós temos método comparativo direto de dados de mercado, evolutivo, quantificação de custo, comparativo direto de custo, renda, involutivo, entre outros métodos específicos, dependendo do tipo de imóvel, do tipo de bem. Então, acho que é muito difícil. E aí, deputada delegada Ione, nós conseguimos chegar na minúcia de dizer o seguinte: eu vou fazer uma equação que descreve aquele mercado imobiliário e vou te falar qual é a determinação daquela equação, ou seja, a capacidade dela descrever os dados de mercado pesquisados. Outra questão, o engenheiro vai ligar para o corretor aqui para perguntar para ele os dados, né? Vai mesmo, ele pode até perguntar, ele está fazendo uma amostra de mercado, assim como ele tem que perguntar para as partes, porque o corretor ele está
Ele é um intermediário. Na verdade, quem são os players de mercado são os compradores e os vendedores. Os corretores, eles têm informação? Sim. Assim como outras pessoas têm. Não só os corretores. Então, eu agradeço a atenção. Desculpe se eu fiquei mais... Mas o jeito do professor. Às vezes a gente fica animado com o assunto. Então, eu sou professor do curso de pós-graduação da PUC, que trata desse assunto, PUC Minas Gerais, e também faço parte da comissão da norma de avaliação que rege essas avaliações, que é a BNT, BR 14653, que é composta de 7 partes atualmente. Obrigado pela atenção. Tenham todos boa tarde. Agora nós vamos iniciar o segundo bloco. Acho que ele fala no segundo, agora. Pode até se manter aí. Né? Mas se ele quiser falar agora, não tem problema. Isso mesmo. Se ele quiser falar agora, não tem problema. Oi? Quer falar? Quiser falar agora. O senhor quer falar de uma vez? Pode ser. Pode ficar à vontade. Então. Bem, deputada Ione, é um prazer, delegada Ione, um prazer muito grande estar aqui falando nessa audiência pública. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que o menos habilitado para falar aqui sou eu, então me desculpe alguma escorregada, porque eu não estou muito habituado a falar em público, tenho um vocabulário muito pobre e... mas é... Sempre a gente esperar o menos, para mim o máximo depois, né? Depois de tudo vem idade avançada. Mas eu quero dizer o seguinte, eu sou presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, vice-presidente do COFES, e nós criamos um grupo de avaliadores corretores de imóveis em 2003, no CRES São Paulo, fazem 22 anos. E esse grupo vem se desenvolvendo, o COFES criou a resolução do Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, exigiu um curso para que as pessoas tivessem diploma, fizemos um curso, modéstia à parte, o curso de avaliação imobiliária do CRES São Paulo é, sem dúvida nenhuma, o melhor curso de avaliação que tem no Brasil. Não há nenhuma faculdade de engenharia no Brasil que tenha um curso com tantas horas e com tanta tecnicidade como tem o curso de avaliação do CRES São Paulo. Então, nós formamos avaliadores competentes, avaliadores que têm capacidade de exercer o trabalho. E daí, deputada, nós tivemos uma ideia de colaborar com o poder público, criando um grupo de avaliadores que estão inscritos no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários para fazer avaliação de imóveis de interesse público pro bono, de graça, apenas para receber um certificado daquele órgão público para que ele possa compor o seu portfólio e, com isso, mostrar para os seus clientes particulares a experiência que tem e, com isso, conseguir fazer a captação do cliente. Me diziam, Viana, nenhum corretor vai topar fazer avaliação de graça. Para a senhora ter ideia, nós temos 1.800 corretores de imóveis inscritos neste grupo de corretores avaliadores, e eles escrevem para mim, bravo, esse CRES aí é uma panelinha, já faz 6 meses que não manda nenhum imóvel para eu avaliar. Eles querem avaliar. E de graça, de graça. E nós fizemos convênio, então, e aqui é que é importante isso, deputada, nós temos convênio com o Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Governo de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Assembleia Legislativa, Tribunal Regional do Trabalho de Segunda Região e mais de 200 prefeituras no Estado de São Paulo, que nós fazemos avaliação gratuitamente, sem que custe 1 centavo para o poder público. E aí é que está a bronca, é fazer de graça. O negócio é grana.
é grana. O selo digital que o COFES tem para o corretor inserir no documento dele, que é equivalente à notação de responsabilidade técnica, é de graça. O COFES não cobra um centavo. Não tem a RT, essa milionária RT, né, do CAL e do CREA. É impressionante, é uma fortuna. E cada imóvel que um corretor avalia é uma RT a menos para um dos dois. E aí não há tatu que aguente, todo mundo quer ficar bravo. Né? E o IBAP idem, porque é um sócio do IBAP a menos que está pegando um serviço. E aí, deputada, só para a senhora ter ideia da qualidade da avaliação, quando o Bruno Covas era prefeito de São Paulo, ele resolveu vender o IMB. Aí os engenheiros da prefeitura avaliaram o IMB. Sabe qual foi o valor que eles deram no IMB? 900 milhões de reais. Aí o Tribunal de Contas do município que fez, mandou um ofício para o Cresce e falou, Cresce, faz a avaliação. Sabe a nossa avaliação? 1 bilhão e 400 milhões de reais. E o Tribunal de Contas do município suspendeu o negócio, porque era 500 milhões de reais de prejuízo para a cidade de São Paulo por conta do trabalho feito pelos engenheiros da Prefeitura de São Paulo. Então, se querem desclassificar os corretores da capacidade de avaliação, tem que pelo menos fazer uma avaliação correta. Tem que se desprender. O CAL e o CREA tem que acabar com esse negócio de responsabilidade técnica, ou pelo menos cobrar por ela. Porque para que cobrar por um documento só para registrar que fez o serviço? Essa fortuna que entra para eles aí, eu não sei como é que nenhum deputado não resolveu ainda dar uma olhada nisso, como é que funciona. Não é? Lá no COFES é de graça e não tem problema nenhum. Deputada, desculpe, mas era só isso. Obrigado, viu? Ah, eu trouxe uns memoriais para deixar com a senhora. Depois tem mais alguns que eu vou distribuir para os membros da comissão. Obrigado, viu? Perfeito. Boa explanação. Vamos seguir aqui. Agora nós vamos mudar o bloco, será outro bloco, né? E vou pedir licença aos componentes da mesa, tá? De forma que os demais possam vir para o segundo bloco. Peço que aguardem. Obrigada pelo espaço. Obrigado, viu? Sabe que o aeroporto de Betim é o único aeroporto do mundo que tem uns trem que voa? Nós vamos conversar mais. Né? Tá bom. Minha querida, à disposição, tá? Se quiser vir até meu gabinete para a gente conversar, estou à disposição. Tá certo? Os demais puderem aqui ocupar a fileira aqui para que possamos dar prosseguimento. Será que eu chamo pelo nome? Sim. Né? A sua conclusão já é a resposta. Senhor João Teodoro da Silva. Onde que ele está? Seria a Tayane, tá ali? que já tiveram direito à primeira fala. O conselheiro Tom ainda não se manifestou com a palavra. Obrigado, presidente. Por favor, uma salva de palmas para o senhor João Teodoro da Silva. Está vindo aqui hoje para explanar um tema tão importante. Né? Pode. Seguindo, o senhor Luiz Fernando Pinto Barcelos, dos Santos. Salva de palmas. Tem 2 e 6. Ah, é? Ah, meu Deus, então vamos mandar mudar aqui, ué. Acho que está errado o nome de um. Senhora Patrícia Figueiredo Sarques Erden. Não sei se eu falei certo.
certo? Senhor Ricardo Mendes Santos. Ah, não, já falou, né? Já deu uma fala. Ah, não, né? Vai falar. Mas já falou. Que braveza, hein? Senhor José Gustavo Barbosa Vilaça. Bom, vamos dar início ao nosso segundo bloco. Você está fazendo aí? Segundo bloco. Só um momentinho. Já pode. Eu vou chamando para adiantar. Ah, tá. Eu vou dar aqui a fala para o senhor Ricardo Mendes Santos, uma vez que ele já tinha pedido. Boa tarde. Boa tarde. Funcionando aqui. Obrigado. Boa tarde a todos. Deputada delegada Ione, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu vim aqui, delegada, falar a respeito de prerrogativa profissional, do direito constitucional ao exercício de uma profissão que nos é assegurado pela Constituição Federal, das prerrogativas legais da Lei 6.530 de 78. Mas me senti incomodado durante a sessão e gostaria de externar e dividir aqui com os colegas. Do fundo, vi piscadelas e sorrisos de desprezo. Ouvi profissionais que disseram que entregam o seu bem, o seu patrimônio, a corretores de imóveis, confiando na subjetividade de suas avaliações. Ouvi profissionais dizer que somente engenheiros estudam. Infelizmente, volto para Minas Gerais, meu estado, ouvindo de um conterrâneo, professor, que só engenheiros estudam. Corretor não. Corretor especula. O corretor é o profissional habilitado por lei, autorizado por lei a intermediar transações imobiliárias. E eu coloco aqui uma reflexão. Quando alguém sai de casa para colocar o seu patrimônio à disposição para venda a terceiros, procura um escritório de engenharia ou procura um corretor de imóveis? Quando alguém quer alugar o seu imóvel, o dispõe a um escritório de engenharia e arquitetura, ou agronomia, ou um corretor de imóveis? O que se vê aqui, foi muito bem dito pelo Viana, é um debate econômico, de cunho exclusivamente econômico. Em Minas Gerais também temos, Viana, um convênio com o Ministério Público do Estado, que reconheceu a nossa importância. Quando ele averigua o mau uso dos recursos públicos, conta conosco, os corretores de imóveis do Estado de Minas Gerais, para, aí está a chave, gratuitamente
avaliar os seus imóveis. Avaliamos parques ambientais, avaliamos imóveis públicos de maneira zelosa, diligente, prudente. Não é justo alguém sentar a esta mesa e dizer que a nossa avaliação é suspeita, como se o engenheiro a fizesse gratuitamente. Só nós cobramos honorários? Mais ninguém nesta sala? Eu falo aqui, deputada delegada Ione, e pode parecer uma voz uníssona, uma voz singular, mas falo em nome de 60 mil corretores de imóveis do meu estado de Minas Gerais e dos mais de 600 mil corretores, com a licença do meu presidente João Teodoro, do Brasil. O que eu quero discutir é prerrogativa, é direito, é lei, é autorização. Eu não discuto quem cobra mais, quem cobra menos, quem vale mais, quem vale menos, e nem meço ninguém pelo seu estudo. Porque conheço muita gente que estudou e não é um bom profissional. Então esse discurso é ultrapassado, a meu ver, com toda a vênia, inválido e não contribui em nada para o que se busca aqui hoje. A Justiça já decidiu em decisão não mais passível de recurso que coabitam no mercado das avaliações de imóveis os corretores e os engenheiros. Nenhum nem outro sozinho, ambos. Agradeço, deputada delegada Ione, pela oportunidade de falar e sinto muito pelo que vi e presenciei aqui, porque eu não vim desrespeitar ninguém, não saio da minha casa para isto, mas, infelizmente, quando a gente é desrespeitado, a gente precisa reagir e expor o sentimento ruim que tive sentado ali atrás, vendo, repito, piscadelas e sorrisos desrespeitosos. Muito obrigado. Dando prosseguimento, senhor Luiz Fernando Pinto Barcelos. Bom, boa tarde a todos. Excelentíssima senhora deputada delegada Ione, agradeço imensamente o convite para estar aqui hoje. E lhe saudando a senhora, eu saúdo a mesa e a todos os participantes. Bom, eu sou vice-presidente de avaliações imobiliárias no COFES, sou corretor de imóveis, sou engenheiro civil desde 1970, dezembro de 70, pela Federal do Rio Grande do Sul, sou sócio fundador do IBAP de Mato Grosso, que se chamava IMA, Instituto Mato Grossense de Avaliações, e foi convertido em IBAP, e labuto na área de avaliações há mais de 50 anos. E teria aqui para comentar que realmente a Lei 5.194, que, aliás, não é a lei que dá as minhas atribuições, porque eu sou mais antigo, eu tenho ainda as do decreto-lei, que é anterior. Mas ela já fala em perícias, vistorias e avaliações, genericamente, naturalmente, vinculadas às especificidades das atribuições de cada área da engenharia, né? Então, o engenheiro de Minas vai ter, vai poder fazer avaliações na área dele e assim por diante. E, claro, o engenheiro civil, por que não, na área de imóveis urbanos e tudo mais. Não se contesta isso, e isso é uma coisa natural. E que os engenheiros fazendo avaliação consultam as imobiliárias, etc., como consultam o Zap, Viva Real, é lógico, porque ali estão informações de mercado e é necessário formar amostras. Mas o colega Abreu, quando falou, ele mencionou uma avaliação de 2/4 em Pinheiros, em São Paulo, uma avaliação de 2/4 em Copacabana, no Rio de Janeiro. São coisas simples. O problema é quando, como falou o colega Queiroz, quando é uma avaliação única, uma avaliação de uma ilha, por exemplo, quando o imóvel é único, aí surge o problema. Como fazer a comparação se não tem paradigma, né?
Então, eu vou citar um exemplo para vocês. A Brasil Telecom, em 2001, tinha a autorização da Anatel para vender imóveis que tivessem ociosos, mas tinha que fazer uma avaliação prévia para depois ofertar o imóvel no mercado. Ela contratou uma empresa de engenharia, avaliou os imóveis e não houve propostas. Ela anunciou, fez publicidade, não houve propostas. E eu tinha um contrato, 2 outros contratos com a Brasil Telecom na época, na área imobiliária, e o diretor de patrimônio me disse, como é que fica, por que nós não estamos tendo? Eu digo, deixa eu dar uma olhada nisso. E eu fui olhar as avaliações, eles tinham feito tudo com o método, uma conjugação de métodos, usando o método comparativo direto de dados de mercado para os terrenos. E o custo de reprodução ou reedição para os prédios. Ora, prédios que eram de centrais telefônicas, prédios muito exclusivos, prédios que não teriam um tipo de reaproveitamento, e isso foi somado, claro que com depreciação, etc., foi somado ao valor do terreno para dar o valor do imóvel. Então, os valores estavam simplesmente bem acima do valor de mercado, né? Por isso não vendiam. Então, há necessidade de ter o feeling do mercado, de poder submeter o resultado após fazer os trabalhos todos tecnicamente, submeter a uma comparação com o mercado, submeter a ótica do mercado para verificar, porque tem uma lei que ninguém revoga, que é a lei da oferta e da procura. Então, isso, na ocasião, aí foi contratada uma outra empresa, que era imobiliária, e a avaliação foi feita por corretores. E aí os imóveis começaram a ser vendidos, né? Então, essas coisas demonstram que não é aquela tecnicidade toda que o colega falou. Eu também tenho visto de professor, porque fui professor muitos anos na UFMT, no curso de Engenharia Civil. E também tenho esse cacuete de professor. Não tenho a eloquência dele. Bom, o COFES também foi solicitado já a avaliar imóveis até no exterior. Nós já avaliamos 3 próprios do Brasil na Cidade do México, um imóvel na principal avenida, Passeio La Reforma, para os que conhecem a Cidade do México, a principal avenida onde estão todos os arranha-céus. O Brasil tinha um terreno lá, era um prédio que caiu com o terremoto, ficou o terreno. E a casa do embaixador, a residência do embaixador e o prédio da embaixada. E em Lima também. A embaixada e a residência do embaixador foram imóveis que o COFES foi convidado a avaliar. Então, senhores, a experiência nossa, eu tenho ainda para comentar, acho que ainda tenho tempo, que houve, quando emitimos uma resolução em 2006, disciplinando, o COFES que emitiu a resolução, disciplinando a avaliação por corretores, preocupado com a qualidade, criou um cadastro nacional de avaliadores imobiliários para ser integrado somente por aqueles que fizessem um curso de especialização em avaliação. Houve uma ação protocolada na Justiça Federal pelo CONFIA e o IBAP de São Paulo, pedindo que fosse eliminada aquela resolução. Tiveram uma decisão desfavorável na primeira instância, recorreram ao TRF1, onde novamente tiveram uma decisão desfavorável, e esse acórdão, que foi o acórdão no julgamento do processo da segunda instância, foi submetido ainda a STJ e STF, que ratificaram o acórdão de segunda instância. Então, nessa ocasião, ficou reconhecida a habilitação legal do corretor de imóveis de avaliar, e, taxativamente, o acórdão diz que o artigo 3º da Lei 6.530 dos corretores de imóveis, que fala em opinar quanto à comercialização de mercado, quanto à comercialização imobiliária, equivale a emitir o parecer técnico de avaliação mercadológica. Consequentemente, nós entendemos que qualquer exclusão dos corretores estaria ferindo a coisa julgada e consequentemente, seria uma
uma lei inconstitucional. Agradeço muito pelo tempo que me foi dispensado. Muito obrigada, diretor, né, Luiz Fernando. Agora eu queria passar para o senhor, né? Aliás, vou passar para o senhor agora. Aqui, ó, está aqui mesmo. O senhor João Teodoro da Silva tem a palavra, presidente do COFES. Acho que é isso, né? Boa tarde a todos. Eu quero, inicialmente, deputada delegada Ione, agradecer a Vossa Excelência pelo convite do Conselho Federal de Corretores de Imóveis para estarmos aqui e agradecer a Deus pela oportunidade. É uma oportunidade rara de falar aos meus colegas aqui de um plenário tão ilustre na Câmara dos Deputados. E, na verdade, eu gostaria de fazer um alerta, deputada, sobre esse projeto, sobre esse substitutivo proposto pelo deputado Raymond. O substitutivo faz, na verdade, a modificação do artigo do inciso 5º, parágrafo 1º, aliás, parágrafo 5º do artigo 74, no seu inciso 1º. E ele, com essa modificação, ele restringe os imóveis a serem considerados pelo projeto a somente aqueles imóveis a serem adquiridos ou alugados para o Estado, para os órgãos públicos. Então, ele já começa errando por aí. Ninguém percebeu isso, mas ele está errado. Ele não pode ser continuado a partir dessa modalidade, porque ele restringe, em prejuízo até dos engenheiros. Eu gostaria de também lembrar que, em 1999, por meio do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, nós fizemos um convênio com a Caixa Econômica para a venda dos imóveis que estavam por ela adjudicados, que somavam um número imenso de imóveis. E nós tivemos o privilégio de fazer com que a Caixa Econômica pudesse vender, em apenas um ano, 3.800 imóveis que estavam no seu estoque. Só que, desses imóveis, 50% ou mais um pouco, nós tivemos de fazer reavaliação, submeter a reavaliação, porque as avaliações feitas pelos nossos queridos engenheiros e arquitetos, lamentavelmente, não condizia com a realidade do mercado. E não vendia. Isso fez com que esses imóveis tivessem que ser devolvidos ao processo, feita uma reavaliação mais adequada ao valor de mercado, para então a gente poder vendê-los. Então, os corretores de imóveis são, sim, qualificados para fazer avaliação mercadológica de imóveis. Nós nunca reivindicamos a quem quer que seja, nenhum deputado, nenhum senador, nenhum parlamentar, que colocasse na lei que nós vamos fazer avaliação de patologias, como, aliás, dizem claramente as leis 5.194 dos engenheiros e a lei 12.378 dos arquitetos hoje. A referência a avaliações nos artigos correspondentes dessas duas leis diz claramente que se trata de avaliação de patologias, não avaliação de valor de mercado. Ao contrário, o artigo 3º da Lei 6.530 é absolutamente claro quando diz que o corretor de imóveis pode opinar quanto à comercialização imobiliária. E esse opinar quanto à comercialização imobiliária foi submetido à Justiça, deputada delegada Ione, por conta de uma ação proposta justamente pelo IBAP, em parceria com o CONFIA. E nós conseguimos ganhar a ação no primeiro grau, eles recorreram ao segundo grau, eu tenho aqui até os números das ações, aqui, dos devidos recursos, vencemos também em segundo grau, recorreram ao terceiro grau, ao STJ, ganhamos também no STJ e eles ainda entraram com agravo no STF. E o STF confirmou mais uma vez. Então foram quatro instâncias judiciais em que nós vencemos e que diz claramente que o corretor de imóveis tem sim competência legal para fazer avaliação de imóveis. E ela não fala, a decisão não fala, não diferencia imóveis de natureza pública ou imóveis de natureza privada, porque ambos têm o mesmo valor para a sociedade. O meu imóvel privado tem tanto valor quanto tem o valor
um imóvel do Estado para a nossa sociedade. Então, não há que se diferenciar aqui, dizer, não, os imóveis públicos têm que ser feitos só por engenheiros. E os outros? Quer dizer que nós vamos deixar, então, ao alvedrio de avaliações desconexas das pessoas privadas? Não tem sentido isso. Se eu posso fazer avaliação de imóvel privado, eu posso fazer avaliação, sim, de imóvel público. É isso que decidiu a Justiça Federal em todas as suas instâncias, e isso é irreversível, deputada delegada Ione. Não tem como reverter essa situação. A própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 36, diz claramente lá, o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade nos seguintes termos. E aí vem o inciso 36, que diz o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E uma decisão transitada em julgado pelas 4 instâncias da justiça brasileira é coisa julgada. E sendo coisa julgada, é imutável. Então, qualquer modificação que se queira implementar, mesmo por lei, não pode ser feito, porque esse inciso 36 diz claramente que a lei não prejudicará a coisa julgada. Então, não há que se reclamar. Por outro lado, para a gente concluir, já que o nosso tempo está extinto, eu quero dizer que há também uma incongruência muito grande quando se fala em avaliações por engenheiros, porque existem inúmeros ramos distintos na engenharia. Eu coloquei aqui alguns deles: agronomia, engenharia civil, mecânica, estrutural, elétrica, eletrônica, mecatrônica, de software, de produção, química e tantos outros segmentos da engenharia. Quais desses segmentos vão avaliar imóveis? Não diz isso. A lei fala simplesmente, a resolução do CONFIA fala simplesmente engenheiros e agrônomos e arquitetos. Nada mais que isso. Então, com todo respeito aos engenheiros, aos arquitetos, aos agrônomos, que nós nunca, em nenhum momento, pedimos para que fossem excluídos do processo avaliatório de valor de mercado, que eles estão errados, lamentavelmente. Os corretores têm sim. E hoje em dia, deputada delegada Ione, nós temos 62% dos corretores de imóveis de todo o Brasil detentores de diploma superior. Eu mesmo sou formado em Direito, sou formado em Economia, sou formado em Neurociências e sou formado em Matemática também. Então, eu tenho competência, sim, para fazer avaliação e, com muito orgulho, eu trabalho como corretor de imóveis durante toda a minha vida. Era isso, muito obrigado. Perfeito. Agora vamos à nossa... que está dando graça aqui. Oi, você, né? Na feminina aqui. Senhora Patrícia Figueiredo Sarquis Erden, se eu não estiver equivocada. Está certinho? Certo. Fica à vontade. Boa tarde, senhores. Queria agradecer à deputada delegada Ione, que inclusive está aqui comigo afeminando essa mesa, né, que somos 2 mulheres aqui no meio de vários colegas. Eu queria primeiro me referir aqui ao colega Ricardo, que eu acho que todos nós aqui nessa casa somos profissionais. Então, respeito aos profissionais que somos, cada um nas competências de suas profissões. E é justamente isso que estamos debatendo aqui hoje, as competências profissionais. E aí eu vou voltar, com todo respeito, doutor Luiz Fernando, que muito tenho pelo senhor, que é engenheiro, doutor Luiz Fernando, falar, sim, da gênese, da criação da lei, pois somos especialistas, senão seríamos todos generalistas. E nós falamos, quando falamos da lei, com muito orgulho, 12.378, de 31 de dezembro de 2010, uma lei jovem, que ainda assim ela fala de forma nada genérica e muito clara: vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem. Assim como na lei dos nossos colegas engenheiros e agrônomos, de forma muito clara, nada genérica, ela fala em estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica. Lei mais antiga, 5194, de 24 de dezembro de 66. Independente de decisões posteriores, na lei dos corretores, de forma muito clara, o artigo 3º fala:
compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização de imóveis. E até gostaria de esclarecer aqui, o engenheiro Luiz Fernando, quando no que tange a comercialização de imóveis, sendo esta exclusiva dos corretores, uma vez que engenheiros e arquitetos nunca solicitaram participação neste que é o mercado significativo do mercado nacional. Então, nós estamos falando em lugar de fala. Estamos falando em lugar de fala de arquitetos, engenheiros e agrônomos. Nós que estudamos por 5 anos, e vou comentar aqui ao colega professor Frederico, que falou com muita propriedade de algo que eu não poderia falar. Nós estamos falando de 5 anos, deputada delegada Ione, do qual nós nos dedicamos a uma profissão e, posteriormente, ainda vamos nos especializar junto ao IBAP. Então, nós não estamos falando de algo leve, nós estamos falando de algo extremamente técnico. E falamos ainda de algo que é muito relevante neste caso. Estamos falando da notação de responsabilidade técnica e do registro de responsabilidade técnica, onde o profissional está colocando o seu CPF e o seu número de registro profissional. E quando nós vemos nesse país inúmeros imóveis desabarem, ferindo, inclusive, vidas, quando se fala da importância do médico que defende uma vida, nós estamos defendendo inúmeras vidas que estão postas dentro dessas edificações. Então, eu continuo defendendo o lugar de fala, onde cada profissão tem o seu espaço, um espaço reservado de um mercado que é nosso, um mercado do Brasil que muito tem a crescer com a força dos nossos profissionais. Todos, cada um respeitando, assim como estávamos juntos, doutor Luiz Fernando, lá no CONFEA, no sistema CONFEA-CRE, nós, arquitetos e urbanistas, hoje temos a nossa voz. E muitos dos nossos colegas estão se dedicando a esta profissão com afinco. Acredito que temos mercado para todos. E nós devemos trabalhar, sim, na parceria, cada um nas suas competências, cada um observando a gênese da sua lei, o que estudou para fazer, o que vai seguir. Então, em última análise, gostaria de fazer um resumo falando que a análise da avaliação mercadológica se presta a formalizar uma opinião técnica de mercado, mas não pode se confundir com o laudo técnico, pois carece pré-requisitos técnicos científicos. Essa fundamentação mercadológica não prevê níveis de fundamentação e a demonstração dos critérios e cálculos que sustentam a avaliação de bens ou imóveis que terão seus valores investigados e verificados metodologicamente à exaustão por arquitetos e engenheiros agrônomos que compõem o corpo de profissionais de avaliações sob auspícios da independência e isenção. Muito obrigada. Obrigada. E agora, o último, o senhor José Gustavo Barbosa Vilaça tem a palavra. Muito boa tarde, quase boa noite, né? Senhoras e senhores, a todos presentes, aqueles que nos assistem pela vídeo. Em seu nome, deputada delegada Ione, eu cumprimento a toda a mesa, aqueles que me antecedeu. Eu estou na condição de coordenador geral de avaliação e contabilidade, que é vinculado à diretoria de caracterização e incorporação de imóveis. Portanto, é uma honra e um privilégio poder falar aqui em nome da Secretaria do Patrimônio da União. Sempre que a gente tem essa oportunidade de falar sobre a Secretaria, né, ainda mais numa audiência que versa sobre os procedimentos de avaliação para imóveis destinados a entidades públicas federais, ou seja, estamos falando aqui do patrimônio público federal, eu acho que o mínimo é todos nós nos posicionarmos, entendermos a magnitude, né, do que a gente está falando, né? Então, talvez sejamos o único, né, aqui da noite a fazer uma apresentação meio que de imagem, porque, às vezes, ela fala por muitas palavras, né? Então, ou seja, a Secretaria do Patrimônio da União, que está vinculada ao Ministério de Gestão e Inovação, ela tem o seu desafio, que não é trivial, de fazer uma gestão patrimonial, que a gente chama aqui de uma gestão territorial. E a primeira consideração que a gente coloca na mesa aqui é o entendimento de que aquela percepção inicial, até originária, de que o imóvel é algo facilmente identificado, não é demarcado, levado ao registro, com cartório, com matrícula, com averbação, não é sequer a moda, não é, da nossa vivência, da nossa carteira imobiliária. Estamos aqui a falar de o que nós chamamos de unidade de gestão patrimonial, que, além desses imóveis ditos originários, a gente perpassa aqui por áreas, por sombras, por manchas, por faixas,
das mais variadas tipologias de imóveis. Bom, esse aqui é o mapa do Brasil atual. Esse é o mapa do Brasil atual, muito diferente daquilo que nós aprendemos, onde a gente incorpora aqui o que todos chamam de Amazônia Azul, não é? Que é o nosso mar territorial. Acreditem, isso tem uma chancela, ainda que indireta, da União Federal. Nós somos, não raros, instados a avaliar, a precificar lâmina d'água, espaço físico em água pública. E isso, inclusive, não tem mercado, pelo menos estabelecido, né? Bom, e aí todo esse sistema colossal de terra e água, né, envolve os terrenos de marinha, os acrescidos, os rios federais, as margens de rios, as ilhas oceânicas, marítimas e assim por diante. Eu não falo nessa cadência, eu estou acelerando para tentar cumprir o horário, tá? E vou ter um certo torcicolo aqui, mas vai dar certo. Bom, em números, isso aqui é a... Fica melhor, né? Tem o microfone aqui? Melhor. Perfeito. Isso aqui é o retrato da Secretaria, melhor, é o retrato do patrimônio imobiliário da União Federal, né? Nós temos atualmente 800 mil imóveis registrados, catalogados na nossa base, que totalizam 2,3 trilhões de reais. É o que a gente chama da nossa riqueza patrimonial. É a riqueza pública da nação brasileira. Ou seja, que é afiançado e endereçado à composição do Balanço Geral da União. Parte desses imóveis, quando são endereçados numa perspectiva arrecadatória, eles traduzem aos cofres da União algo em torno de R$1 bilhão ano, onde 20% desse total é endereçado automaticamente aos municípios, que detêm imóvel federal na sua jurisdição, né? E isso é um retrato, isso não é um filme que está para ser concluído. Estamos num processo de identificação, demarcação de linha pré-amar, de linha de enchente ordinária, que vai na expectativa de duplicar, triplicar ou até quadruplicar esse portfólio. Portanto, já fica a primeira consideração de que a importância da demarcação e da engenharia de avaliação, por favor. E aí, só para ser exaustivo nessa questão da complexidade da nossa carteira, nós não estamos a falar apenas. Aqui? Como é que volta aqui? Não, tem que voltar aqui. Está acabando. Volta, mais uma. Mais um aí. Aqui, né? Aqui. Nós não estamos a falar apenas numa sala comercial, num prédio público, numa residência, que também faz parte, mas é uma parte diminuta da carteira imobiliária da União Federal. A gente se encontra em cenários como esse, imóveis ribeirinhos, né, que tem seu mercado associado, que é uma realidade em boa parte do território nacional, em áreas extremamente antropizadas, carentes e necessárias de provisão habitacional, regularização fundiária, onde a digital da engenharia de avaliação é percolada nos instrumentos negociais da Secretaria. Nós temos aqui glebas urbanizáveis das mais variadas, com formações de tamanhos, algumas que ultrapassam 2, 3 municípios na sua dimensão. Nós temos aqui castelos, nós temos aqui, além de prédio público, a gente fala aqui de um quarteirão, já fomos instados muitas vezes a avaliar um quarteirão todo, não é um prédio especificamente, é todo um quarteirão. As nossas faces de quadro, que são os terrenos de marinha, para definição do domínio da União para sustentar a operação de aforamento e ocupação, né? Isso também é outra realidade nossa. E aí, passando rapidamente, shopping centers, aeroportos, área de amortização para usina elétrica, geração de energia onshore e offshore, eólica, áreas portuárias que está chovendo no nosso dia a dia, áreas com supressão ambiental, isso é um caso icônico lá do colapso Salgema, em Alagoas, que inabilitou 3, 4 bairros, onde a União está instada a identificar o prejuízo patrimonial e ambiental, onde a gente fala, inclusive, de valor sinérgico, que é algo que está extremamente sendo instado por aqueles que nos pautam, que eu vou falar agora rapidamente, que são os órgãos de controle. As marinas, que povoam, não é, toda a nossa costa, além ilhas federais, não é, na sua parte disponível e indisponível. Tudo isso, meus amigos e minhas amigas, precisam ser
equipamentos imobiliários flutuantes ou fixos em rios federais. Esse é o dia a dia. Essas fotos aqui, senhora deputada, não são fotos ilustrativas. Isso é a realidade, é a vivência que chega à Secretaria do Patrimônio da União, quando não aos órgãos setoriais específicos que detêm essa tipicidade em sua carteira. Isso são processos que foram, estão ou serão vivenciados no dia a dia da Secretaria. E aí, todo esse patrimônio precisa ser avaliado para suporte às destinações estratégicas, né? E aí vem uma segunda consideração. Além do imóvel não ser apenas aquela concepção originária de uma área demarcada registrada, também, longe disso, inclusive, é mais uma reflexão aqui conjunta, que esses imóveis não estão, não é? Inclusive, é um resíduo numa perspectiva mercantil. Esses imóveis não estão na expectativa de comercialização, de compra e venda. Majoritariamente, a carteira imobiliária, o patrimônio público, está endereçado para as políticas públicas. Então, além das destinações, a contabilidade pública, não é uma agenda nacional hoje, que é o accountability, que é a transparência. Então, a gente fala aqui da toda a orçamentação de custo, as técnicas de depreciação, os valores patrimoniais que são impostos não por nós, para a Secretaria do Tesouro Nacional, que nos pautam e nos controlam para a gente afiançar o balanço geral da União, que é a nossa riqueza imobiliária. E não menos importante, para finalizar esse contexto, é a necessidade da auditoria. Toda a administração pública, ela se movimenta ao olhar dos órgãos de controle. Então, leia-se CGU, TCU, eles estão a nos pautar no bom exercício, devido exercício que fazem, de saber anualmente o que, como, para que, de que forma foram feitos, no caso aqui, a nossa atividade de avaliação. Dentre as várias legislações patrimoniais, chamando a atenção, uma das principais, a 9636, já há um dispositivo endereçado sobre o tema da avaliação, onde a gente fala do profissional habilitado e consagra no nosso infralegal sustentado por uma outra prerrogativa nossa, que é o atendimento à norma específica, no caso a BNT. E a prova de que os nossos imóveis não estão submetidos apenas a uma perspectiva mercantil, não é? Temos, por exemplo, aqui o Programa Imóvel da Gente, que é o principal programa da Secretaria que comunica com toda a base imobiliária federal do Brasil, que é um programa sinérgico, participativo, integrado com a sociedade civil organizada, com os ministérios específicos, no caso, o Ministério das Cidades é um deles, e o Banco de Fomento. E aí cabe uma grande reflexão de que, assim, todos nós sabemos, né, de que a Caixa Econômica, por exemplo, detém de uma persona do âmbito federal, do âmbito público, como sendo a principal, uma das principais instituições públicas que detém o domínio da engenharia de avaliação. E eles têm um portfólio muito estruturado, muito direcionado, né, em relação a todo o compliance, em todo o rito, né, assim como também o Banco do Brasil, que nós temos acordo, enfim. Então, toda essa linha de ação que vai desde a provisão habitacional para a linha 4, que é a linha dos grandes empreendimentos que são endereçados para a indução e fomento da infraestrutura, aí vamos comunicar com o PAC, por exemplo. Então, a título de exemplificação, por exemplo, Minas Gerais. Tem um delay forte aqui, hein? Tem um delay muito forte. Então, Minas Gerais e Bahia, duas áreas que foram destinadas, em parceria com a Prefeitura e com o Governo do Estado, respectivamente, o antigo aeroporto de BH e de Vitória da Conquista, que juntos somam aqui 2 milhões de metros quadrados de área. Foram casos reais, vivenciados, que teve a digital dos nossos servidores, da engenharia de avaliação, né, e assim por diante. Então, tudo isso é para dizer, meus amigos, que qual é o nosso olhar da Secretaria do Patrimônio da União em relação ao serviço especializado da engenharia de avaliação. É que toda ela cumpra seu rigor técnico, disso nós não abrimos mão, porque nós somos, inclusive, rastreados pelo movimento da auditoria dos nossos órgãos de controle, e que seja uma atuação imparcial. Então, a gente se afasta por completo, todos os nossos servidores, não só da SPU, mas qualquer órgão público federal que lida com a temática de avaliação, eles estão afastados de comissão, de comitê, de licitação, algo do tipo, para manter, inclusive,
a imparcialidade, que é afiançada por uma regulamentação do Banco Central. Então, tudo isso são conexões feitas de governo com governo, né? Tesouro Nacional, órgão de controle, Banco Central e assim por diante. Porque o imóvel da União ele tem valor público e, como tal, o mínimo exigido, né, da sociedade, que às vezes não está diretamente envolvida naquele certame, por assim dizer, ele precisa que a União cumpra a sua ação de forma imparcial, com rigor técnico e capaz de ser submetido a um escrutínio de auditoria, né? E, finalmente falando, onde é que vem esse de rigor técnico? Esse rigor técnico, deputada, que nós bebemos da fonte, é consumido através da ABNT 14653, né, que no Brasil é o fórum específico, né, é o nosso referencial técnico indispensável para a atividade da engenharia de avaliação. Isso é até uma boa coincidência, porque a norma brasileira ainda não conseguiu normatizar tudo. Mas o serviço da engenharia, sim. Então, é uma atividade normatizada. Entendeu? E vale ressaltar que a norma brasileira não é uma norma da SPU, não é uma norma da União, é uma norma da sociedade. Lá é um fórum que tem que ser discutido, os porquê sim, os porquê não, né, os condicionantes, e lá ele fala claramente que os trabalhos técnicos elaborados de acordo com a norma são denominados laudo de avaliação. Então, é essa peça que, inclusive, está exaustivamente disposta nos nossos supralegais, em toda a legislação patrimonial pública federal. Só nessa lei 9636 deve ter 15 ou 16 citações da denominação laudo de avaliação. E o laudo de avaliação, ele está dizendo que é uma peça técnica fundamentada de forma científica, inclusive. E dos exemplos visuais que nós tivemos aqui, nos resta claro de que não é uma estimativa pontual para um determinado fim apenas. É uma ciência de valor, pela complexidade, não é? Pela diversidade e um patrimônio extremamente rico e extremamente valioso, que é o nosso. E a engenharia de avaliações dita pela ABNT, tá? A versão me parece a mais atual, que é a parte 1, ela endereça atualmente para os engenheiros e arquitetos. Bom, dito isto, deputada, considerando as nossas carteiras, a complexidade, a pluralidade, a tipicidade, diversidade, não é, dos nossos imóveis, que não são especificamente ou apenas imóveis facilmente identificáveis, ou que não são imóveis apenas para uma expectativa comercial de transação, está aí o imóvel da gente, foi um exemplo, no ordenamento do cumprimento do compliance e da imparcialidade, para se afastar de toda sorte do conflito de interesse, os procedimentos necessários para a realização do laudo de avaliação devem estar em consonância com a norma brasileira. Os imóveis da União, eles têm valor público, e, como tal, tendo valor público, eles têm que ser realizados de forma auditável, pautado em fundamentação técnica, né, e que sejam capazes de afiançar a nossa política pública, sustentar e correlacionar com o balanço geral da União. Aqui está, finalmente, aqui o endereçamento, para quem quiser saber um pouco mais a miúde de tudo que nós falamos, todo o portfólio. Deputada, eu trago aqui os cumprimentos da nossa secretária, a Carol Stuck, e da nossa diretora, Thais Brito, pelo espaço concedido. Sugiro, se houver tempo, todo o rito, né? Enfim, que sejam ouvidos outras instâncias, o Ministério das Cidades, o INCRA, o Ministério do Transporte, o Banco Público, a Caixa Econômica, é interessante, é um ator de fomento que é necessário ser ouvido, enfim, mas agradeço, em nome da secretária e diretora, o espaço concedido. Muito obrigado a todos vocês. Eu que agradeço, a explanação foi muito boa. Quero registrar aqui a presença do nosso senador, Wellington Fagundes, e eu gostaria de passar ao Carlos Abreu, se o senhor me permite, 3 minutinhos para ele. Se o senhor quiser fazer o uso da fala, o senhor fique à vontade logo depois, caso o senhor queira. Olha, ele é menos bonito que eu.
Olha, você já falou? Não. Ele tem precedência pela experiência também. Muito obrigado, mas eu não... Bom, eu estou aqui também na condição de colega, companheiro, como um corretor de imóveis. Juramentado, né? É isso, João Teodoro? Tem que ser juramentado, né? Mas, para me colocar à disposição, aqui a frente parlamentar tem que existir exatamente para estar sempre atenta às necessidades. Aqui, o que o Contreiras me passou, a maior discussão é o PL 2283. E, claro, né, a gente entende que para o mercado imobiliário isso é um prejuízo muito grande. E até pela segurança também. Porque quem mais tem condições de fazer uma avaliação para o próprio governo, né? Então, eu quero aqui, senhor João, em nome de todos, a nossa delegada Ione, de Minas Gerais, eu gosto tanto das mineiras que eu conquistei uma para casar, viu, senhor? Tá? Então, eu sei que a sessão... O senhor é um homem inteligente, né? A sessão aqui está muito bem conduzida. Um grande abraço a todos. Agora nós estamos também numa agitação lá no Senado, saí aqui correndo, estamos votando autoridades lá, mas vou ficar um pouquinho aqui para ouvir. Grande abraço. Do passar da hora, eu vou ter que ir para... A gente está em votação, enfim, senador, o senhor já deu a palavra do senhor, e aí eu peço que todos compreendam, mas nós vamos trabalhar em relação a essa situação. Quero dizer que nós vamos ouvir todos e dizer que o meu apreço pelos corretores, mesmo porque, né, eu não... Pelo que eu coloquei que é sempre bom um debate. Eu acho que é importante todo mundo estar, mas, sinceramente, eu não entendo por que o corretor não estaria nessa situação aqui. Eu não consegui ainda... Os argumentos vieram e foram, e eu não consegui ainda a necessidade do corretor ou então a dispensabilidade do corretor. Não estou... Por isso que nós estamos ouvindo aqui, eu acho que o corretor tem um papel essencial, assim como o nosso senador disse aqui, embora foi falado aqui, bens públicos, enfim, é claro, podem vir. Por que não? Além de todas as pessoas jurídicas, as pessoas que estão aqui, que vão fazer avaliação de bens públicos ou não, por que não estar o corretor? E, sinceramente, depois dessa audiência pública, eu ainda não consegui enxergar, me perdoem, quem está defendendo a ausência do corretor, mas eu não consegui um argumento que possa me convencer de que a ausência do corretor é necessária. Portanto, eu vou continuar estudando, nós estamos com esse projeto de lei e nós vamos fazer um projeto em separado para que o corretor esteja aqui, nesse projeto de lei. Enfim, e quem quiser me convencer do contrário, eu estou à disposição também, mas eu não consegui ser convencida do contrário. Muito obrigada, que Deus abençoe todos vocês.